Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Nós vamos iniciar agora a aula 3. Nessa aula, como eu havia dito para vocês na introdução do minicurso, nós vamos fazer uma pausa na história de vida de Wollstonecraft para eu poder apresentar a obra completa dela. A partir desse ponto em que eu vou apresentar a obra dela, vocês vão poder compreender o contexto das próximas aulas e como as obras conversam, dialogam com os eventos da vida pessoal que a Mary estava vivenciando ali, junto com os amores, nascimento de filho, encontros e desencontros, problemas familiares, enfim, né, conflitos sociais, políticos que ela vivenciou. Então, eu vou transmitir primeiro os slides e depois pedirei licença para vocês para fazer a leitura de alguns trechos da obra, que eu acho que é importante não só ouvir alguém falar sobre o autor, mas ouvir das próprias palavras da pessoa, o como a pessoa se expressa, o que ela diz, como ela pensa, assim vocês já vão tendo um primeiro gostinho pelo interesse em conhecer a obra dela, ouvir o jeito que ela fala, conhecer o pensamento dela e entender como é tocante. É uma escrita extremamente marcada de sensibilidade, é uma escrita marcada de muita racionalidade, porém, com todas aqueles excessos literários típicos do século XVIII. Então, por mais que ela tenha sido uma autora que tentou falar da racionalidade de maneira racional, ainda assim ela é afetada pelos vícios de sua época, né? Assim como Rousseau, quando escreveu da educação feminina, foi afetado pelos pensamentos de sua época e acabou delegando a mulher a um espaço exclusivamente doméstico, de submissão aos homens, a Wollstonecraft, tentando escrever sobre a racionalidade, também acabou recaindo nesses excessos literários do século XVIII, tanto que quando ela escreve a reivindicação dos direitos do homem, ela acaba atacando Edmund Burke, não pelas suas ideias, mas como pessoa. E é justamente o que ela não queria ter feito, o que ela não gostaria de ter feito, até porque a ira dela recaiu sobre Burke justamente porque ele criticou o Sr. Paine, que era um revolucionário da época, amigo pessoal dela, e ela não achou justa a forma como Burke atacou o Paine de maneira pessoal. E sem se dar conta disso, ela acaba fazendo as mesmas coisas. Então, assim, né, aqui nós estamos para compreender a autora, né, em suas qualidades e defeitos, em todas as suas contradições, né, como qualquer ser humano, ela também teve acertos e erros, e nós estamos aqui para presenciar essas coisas, né. Então, eu vou dar uma passada pela lista de obras dela, né, tanto as obras que ela publicou em vida, quanto as obras que o Godwin publicou póstumamente, né, o que ele conseguiu fazer ali da curadoria, e depois eu vou fazer a leitura de alguns trechos, explicar um pouquinho sobre algumas obras que ela publicou em vida. É importante salientar aqui sobre essa curadoria que o Godwin fez, que infelizmente ele descartou muita coisa, né? Quando ela faleceu, ele de posse do acervo dela, ele pensou que alguns de seus escritos não estavam à altura da sua qualidade literária, da sua qualidade filosófica, então, por serem rascunhos, né, pensamentos, coisas escritas em momentos de muita angústia, porque o Wollstonecraft teve uma vida marcada de muito sofrimento e de muita angústia. Então, o Godwin, lendo aqueles textos, ele identificou que eles não estavam à altura e descartou, jogou eles ao fogo, o que é uma pena, né? Porque nós sabemos que às vezes em momentos de tristeza, em momentos de sofrimento, são ocasiões em que nós conseguimos externar alguns dos nossos pensamentos e sentimentos mais genuínos. Então, infelizmente nós não temos, né,
todo esse material. Então, diante do que é possível ter acesso ao que ela escreveu, eu vou trazer para vocês uma listagem. Existe ainda, que não está nessa lista que eu trouxe nesse minicurso, existem algumas coletâneas de correspondências, né? Em Londres e também na Biblioteca de Harvard, existem alguns acervos ali de coletâneas com a correspondência dela para as irmãs, partes de correspondência dela que o Godwin não publicou, né? Então, assim, ainda é possível que alguns estudiosos, eu trouxe muito no meu trabalho, a pesquisa feita pela Elizabeth Pennell, ela fez justamente esse levantamento da correspondência para preencher as lacunas que a biografia do Godwin deixou, ou sanar algumas partes meio dúbias, algumas partes que não ficaram tão claras. Então, ela lança mão desse acervo de correspondências, e existem outros estudiosos que também tiveram acesso a essas cartas. Eu ainda preciso conseguir algumas, né? Nem todas estão de fácil acesso, né? Em domínio público, em acervos públicos, mas, assim, de tudo que eu li, eu tentei pensar o que era mais significativo, o que era relevante para esse momento introdutório, para que vocês conhecessem. Então, eu trarei aqui algumas cartas que vão ajudar vocês a sentirem o tom da autora e o tom da obra dela. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a fazer essa verificação aí. Então, aqui na aula 3, como eu disse para vocês, nós vamos dar continuidade falando das obras publicadas. Primeiramente, eu vou citar Pensamento sobre a Educação das Filhas, com reflexões sobre a conduta feminina nos deveres mais importantes da vida, que ela publicou em 1787, logo que ela terminou aquele momento que ela estava trabalhando como governanta, né? Que ela fechou a escola, saiu da escola e foi trabalhar como governanta para juntar capital, vocês vão se lembrar da última aula. Então, nesse momento ali, ela precisava ajudar a família da Fanny, ela estava vindo ali, né, com essa experiência dela como governanta de educar duas meninas, mais a experiência escolar, ela redige esse livro. Posteriormente, ela redige Mary, uma ficção, que, como eu também já expliquei para vocês na aula anterior, e vou retomar aqui, é um romance de teor autobiográfico, em que ela relata uma heroína fictícia, né, autodidata, que se educa pelos próprios esforços, tem uma grande amiga, essa amiga morre, ela passa por diversos percalços e desilusões amorosas na vida, bem parecido com o que ela viveu com a Fanny. Ela depois diz que se arrependeu de ter escrito esse livro, talvez por conta do tom muito autobiográfico, é um livro, assim, de um tom bastante deprimido. Foi um livro que ela escreveu quase como uma homenagem mesmo para a Fanny, uma forma também de desabafo daquelas angústias todas que ela estava vivendo. Foi um livro que ela escreveu em meio a algumas desilusões amorosas que ela estava passando, e ela estava num momento de depressão, e aí ela acaba, nesse momento, redigindo essa homenagem para a Fanny, em 1788. Histórias originais da vida real, com conversas calculadas para regular afetos, além de formar a mente para a verdade e a bondade, também redigida em 1788, foi redigido como uma forma também dessa experiência que ela teve lá como governanta. Esse é um livro de contos, ele tem alguns pequenos contos, pequenas histórias em que uma governanta fictícia, né, a senhora Mason, educa duas meninas, e ali a senhora Mason vai aproveitando as situações do dia para dar pequenas lições de moralidade para essas garotas. Foi um livro que ficou muito famoso na época, é um livro que teve algumas publicações posteriores, né? Então, assim, ele teve a sua importância, porque ele ainda estava muito marcado pelas questões de moralidade e de virtude que eram características ali da educação do século XVIII, principalmente da educação de meninas, né?
Depois, nós temos ali em 1789 a Leitora, ou Peças Diversas em Prosa e Verso, que é uma publicação da Wollstonecraft sob o pseudônimo de Sr. Creswick. Ela se apresentava ali nessa publicação como esse Sr. Creswick, que era um professor, um tutor, e ali ela se dava a liberdade de escrever uma série de lições. Aí tinha lições ali de história, geografia, linguagem, realmente para a educação de meninas, para que a educação das meninas não ficasse restrita a conteúdos muito rasos, só ali as questões de etiqueta, bordado, música, artes, né? Então, assim, era uma forma ali que ela encontrava, usando esse pseudônimo do Sr. Creswick, para poder colocar algum conteúdo um pouco mais aprofundado na formação feminina. Em 1790, ela publica, como eu disse, a Reivindicação dos Direitos do Homem, uma carta a um certo ilustre Edmund Burke, ocasionada por suas reflexões sobre a Revolução na França. Essa reivindicação dos direitos do homem veio em resposta ao que o Edmund Burke escreveu, em que ele criticou bastante o Thomas Paine, e ali a Wollstonecraft ela trouxe para si, né, mais uma vez, a responsabilidade por defender o Thomas Paine, que já estava doente, era um senhor, né, e ela achou injusto o ataque, a forma de desmerecimento com que o Burke falou do Paine e de suas ideias. Então, ela escreveu a reivindicação dos direitos do homem como uma espécie de resposta ao Burke. Tem um tom bastante ácido, sarcástico, e em partes da obra ela acaba atacando a pessoa do Burke, como eu disse, né? Ela comete esse deslize de não se ater às ideias do autor, e sim à pessoa dele. E ela foi vítima disso durante toda a vida dela, né? Então, talvez ali meio sem saber como lidar com esse sentimento de frustração, de descontentamento pela forma como ele escreveu, ela acabou cometendo esse erro. Mas, de qualquer forma, esse livro ficou bastante, também foi um livro bastante famoso dela, foi o livro que realmente elevou ela ao estrelato, vamos dizer assim, ela passou a ser uma autora reconhecida por conta dessa obra, pela forma como ela teve coragem, né, de criticar uma pessoa importante da época, e aí envolvida por essa emoção, né, por essa satisfação de finalmente ter encontrado uma ocasião na vida em que ela teve atenção para si, que foi algo que ela buscou desde a infância, né, de ter uma atenção personalizada. Então, quando ela alcança isso através da escrita, ela se encoraja para realmente publicar a Reivindicação dos Direitos da Mulher em 1792. A obra foi publicada inicialmente em forma de folhetins, né, em fascículos, e aí depois ela recebeu uma nova edição em que foram compilados todos os fascículos num único livro. Então é uma obra que às vezes tem uma certa descontinuidade entre um capítulo e outro por conta dessa questão de ter sido escrito e publicado separadamente. Alguns capítulos acabam tendo seu conteúdo meio repetido, as ideias também repetidas, justamente pelo mesmo motivo, mas de qualquer forma, é um livro bastante autoral, com ideias muito importantes e com uma proposta realmente de formação das mulheres no sentido de uma educação integral, que tanto mulheres quanto homens recebessem uma instrução não só para o trabalho e não só para as questões academicistas, mas para a vida, uma educação que tivesse uma área voltada para a formação profissional, para a formação moral, para a formação de valores, que meninos e meninas estudassem juntos,
para aprenderem a se respeitar e a conviver, que eles usassem uniforme, para que questões de poder econômico não interferissem na relação entre os alunos, que eles ficassem ali na escola durante uma grande parte do dia, que eles se alimentassem lá, tivessem intervalos entre as aulas para a prática de esportes e brincadeiras ao ar livre. Enfim, é uma proposta bastante inovadora para a época, né? E a gente vai ver que o Rousseau tem uma proposta semelhante quando ele escreve ali uma obra idealizando um modelo de governo para a Polônia. Então, assim, de uma certa maneira, os dois acabaram convergindo nesse aspecto. Realmente, a maior divergência deles era quanto ao lugar da mulher na sociedade e no ambiente educacional. Depois de publicar a Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela ficou muito vista, ela realmente ocupou o seu lugar de importância dentro da sociedade, dentro dos grupos de literatos, né, e dos círculos de intelectuais da época. Só que, infelizmente, ela também teve ali uma parcela da população que a criticava muito, ela recebeu várias alcunhas pejorativas, né? Serpente filosofante, hiena de saias, coisas bem maléficas ali que justamente fizeram com ela o que ela fez com Burke, né? Que foi a questão de atacar a pessoa em vez de fazer uma crítica construtiva, uma crítica contundente em relação às suas ideias. E como o pensamento dela ia totalmente contra o que era o padrão cultural, moral de sua época, as próprias mulheres foram as primeiras a criticar o que ela pregava, o que, segundo a própria Wollstonecraft, denunciava o estado de alienação e de degradação que o sexo feminino se encontrava, né? Quando as próprias mulheres não tinham clareza para enxergar o estado de submissão e a falta de poder e de liberdade que elas encontravam dentro da sociedade. Aí depois, passado um tempo, em 1794, ela passou uma temporada na França, ela tinha ido para lá para conhecer pessoas influentes, né, alguns revolucionários, escritores importantes, intelectuais, e aí aconteceu todo o problema da perseguição de cidadãos ingleses na França, e ela acabou ficando presa por lá, né, sem conseguir voltar para casa. Uma estadia que era para ter sido curta, demorou bastante tempo, acho que ela ficou lá por volta de 2 anos, e aí durante esse período em que ela esteve na França, ela acabou escrevendo uma visão histórica e moral da Revolução Francesa e o efeito que produziu na Europa. Que é justamente um livro que ela mostra ali uma maior maturidade, tanto literária quanto filosófica. Ela coleta uma série de relatos de pessoas que estavam ali, que presenciaram a barbárie, né, que vinha acontecendo. E a partir desses relatos, ela vai escrevendo, fazendo a descrição do cenário e compondo uma crítica às questões morais da França do período, né? E a toda a forma como ela enxergava a degradação moral da sociedade francesa. É um livro extenso, bastante denso, e bem de cunho jornalístico mesmo, de documental, né? De relato de experiência, um relato dos fatos, e é um livro bastante interessante, inclusive. Depois ali ela escreve já de volta, né, à Inglaterra, ela já tinha conseguido retornar, ela tinha, na França, ela conheceu um americano, que eu vou explicar para vocês na próxima aula, o senhor Gilbert Imlay. Ela estabeleceu um romance com ele, enfim, houve encontros e desencontros nesse relacionamento dela com Imlay, e já de volta à Inglaterra, a pedido dele, ela vai resolver algumas questões comerciais dele na Noruega, e então ela faz essa viagem junto com a criança, nesse período ela já era mãe,
e ela escreve cartas escritas durante uma breve viagem à Suécia, Noruega e Dinamarca. E, segundo o William Godwin, o viúvo dela, esse livro foi o auge do potencial literário dela até o momento, em que realmente ela mostra uma grande maturidade literária, uma capacidade de escrita poética, uma escrita mais ponderada, equilibrada, uma capacidade de produzir uma crítica isenta, não tão personalizada quanto a crítica que ela escreveu anteriormente lá na reivindicação dos direitos do homem ou dos direitos da mulher. Então, aqui ela mostra a sua maturidade como escritora, como filósofa, só que, infelizmente, após essa publicação, ela acabou tendo um parto complicado, é, teve complicações, né? Teve uma infecção pós-parto ali, o que antigamente era conhecido como febre puerperal, né? Sepse, e ela veio a falecer 10 dias após dar à luz. E aí, como eu disse, né, na curadoria do acervo dela, o Godwin encontrou uma série de escritos e ele faz uma seleção e dentre essa seleção dele ele publica alguns volumes com o que ele conseguiu compilar. Ali ele publica Maria ou os Erros da Mulher, que foi um livro que é considerado como se fosse a continuação literária da reivindicação dos direitos da mulher, porque nesse livro ela vai focar justamente nos temas que ela gostaria de ter trabalhado no segundo volume da reivindicação, que trata dos direitos políticos, dos direitos civis, dos direitos patrimoniais da mulher. É um livro, um romance, em que ela vai contar a história de uma mulher que foi internada contra a própria vontade, num sanatório, num asilo, num hospital psiquiátrico, né? E o marido ficou com a guarda da criança, ela perdeu o patrimônio dela, e aí, nesse romance, ela relata toda a dúvida dela e a luta para conseguir recuperar a guarda da criança e os bens dela. Nesse processo, ela conhece uma pessoa, se apaixona, ela precisa ir à justiça, se defender, né, legalmente, porque ela é acusada de adultério por esse marido. E aí o livro, ele não tem um final bem definido, né? Ela tinha deixado 2 esboços ali e o Godwin coloca isso na publicação, né? Num dos esboços ela cometeria suicídio e no outro esboço ela conseguiria dar fim à luta dela e conseguir né, recuperar a guarda da criança e viver o seu romance com a pessoa que ela tinha conhecido. Então, assim, né, o Godwin especula que provavelmente esse segundo final seria o que ela adotaria, mas nós sabemos, então, devido ao que ele publicou, que o estado de angústia em que ela se encontrava ali naquele período, enxergando que muitas vezes a morte era uma saída para as mulheres que não conseguiam se desvencilhar dessas correntes que eram colocadas simbolicamente em torno delas por conta das mazelas do machismo da sociedade da época, né? Claro que machismo aqui entre muitas aspas, por conta das questões de anacronismo do tempo. Depois ele publica também Lições, que é um pequeno fragmento ali que ela traz sobre educação também de mulheres, e eu penso que talvez ela fosse realmente organizar isso num livro propriamente dito, porque são só alguns apontamentos. Ele publica a correspondência de amor completa dela para o Sr. Inley, né, que foi o pai da primeira filha dela, então tem uma coletânea enorme de cartas de amor, e ali, além das questões sociais, né, das angústias dela como mulher, né, não só como escritora, como filósofa, mas ali a gente vê a pessoa Mary Wollstonecraft, né, passando pelas suas angústias, pelo seu desespero,
Então, assim, ali a gente pode analisar a mulher Wollstonecraft e os desafios que ela passou durante esse período dela, nesse romance com o Sr. Hindley. E são cartas muito bonitas, porém de um tom bastante depressivo, porque foi um romance que foi se dissolvendo com o passar do tempo. O Sr. Hindley ele era um homem bastante aventureiro e ele traiu ela durante todo o relacionamento, né? E foi uma relação que não deu muito certo. Depois, ele publicou também cartas sobre o caráter atual da nação francesa, que é quase um complemento daquela obra que ela publicou em vida, né? Essa carta aqui também como se fosse um texto, né, não muito grande, um artigo, que ela tinha deixado escrito. Existem fragmentos de cartas sobre o manejo de bebês, porque ela pretendia escrever uma obra só sobre o cuidado com bebês, e esse pequeno fragmento é um pedacinho assim, um parágrafo praticamente que ela deixou escrito, mas ali ela já tinha deixado toda a sequência que ela trabalharia, desde a orientação das mães, a gestação, o parto, o primeiro ano de vida, tudo que posteriormente nós, psicólogos, viríamos a teorizar na psicologia perinatal, a gente já encontra raízes disso no pensamento de Wollstonecraft. Tem ali o extrato, né, um pequeno conto que ela deixou sobre a Caverna da Fantasia, que ela não chegou a concluir, ela pretendia transformar isso num livro também. O da poesia e nosso deleite pelas belezas da natureza, que eu trouxe no livro publicado, que eu já deixei o link para vocês na aula introdutória, e dicas, que é aquele que eu disse para vocês, que é uma série de apontamentos que ela deixou para se tornarem o segundo volume da reivindicação, que nunca chegou a ser escrito, que também está no livro, que está lá na aula introdutória, o link para fazer o download gratuito, tá? Agora, eu peço licença para vocês, né, para fazer a leitura aqui. Eu vou acessar alguns fragmentos e vou fazer a leitura que eu acho que é importante a gente compreender um pouquinho, né? Voltando lá naquela primeira obra, Pensamento sobre a Educação das Filhas, uma reflexão sobre a conduta feminina nos deveres mais importantes da vida, ela já era, nesse período, uma autora experiente, graças ao seu trabalho como tradutora e educadora, né, como eu disse para vocês, assim como na obra Rousseau, da obra de Rousseau, o Emílio, né, ela inicia seus comentários pelo nascimento, momento em que sugere à mãe tentar amamentar o recém-nascido, promovendo uma nutrição saudável, além de estreitar o vínculo mãe-bebê. Ela diz que na juventude as punições constantes podiam acarretar a banalização desse ato pela falta de proporção ou gerar um ambiente de medo pela represália, e isso não gera o aprendizado propriamente dito, que as perguntas infantis deveriam sim ser respondidas e que os anseios imediatos precisavam de esclarecimento de acordo com a capacidade de compreensão da criança em relação ao tema, e é encorajado o uso de histórias para elucidar as questões, né? E daí ela tem a ideia, inclusive, de escrever o outro livro sobre contos, aquele da senhora Mason, né? Esclarecendo as fantasias improváveis e os devaneios supersticiosos que invadem a mente infantil, e aí ela faz um apontamento sobre a função do professor, né? Eu abro aspas aqui para Wollstonecraft, ela diz: recomendo que as mentes devam ser treinadas adequadamente e então deixadas por conta própria. Regras não devem ser fixadas, pois o entendimento depende da natureza e do esforço de cada um, cabendo àquele que as treina a função de avaliar as melhores formas de cultivá-las. A mente não é e não pode ser criada pelo professor, embora possa ser cultivada e direcionada a seus verdadeiros potenciais. Fecho aspas para ela, está na obra, né, de 1787, página 236. Então, a partir daqui, a gente vê que ela realmente acredita nessa questão, assim como Locke, né, de que a mente da criança está aberta, né, como uma folha em branco, para receber
as influências e os conteúdos que o ambiente tenha para complementar. Inclusive, nessa obra, ela diz que tanto a leitura quanto as belas artes devem ser cultivadas desde bem cedo na mente infantil, que a leitura e o conhecimento devem possuir qualidade, com diversificação de temas, para não cair em um enfadonho ciclo de conteúdos repetitivos, e para ela, o grande problema da educação feminina era relacionado à falta de expectativas, né? Abro aspas para ela de novo. Os pais possuem suas prioridades, a grande função de suprir as necessidades da família, assumindo isso como pretexto para transferir a tarefa de educar os filhos. Essas meninas são mandadas para a escola e sobre elas ficam expectativas pequenas, atribuindo a um professor toda a função de suprir e desenvolvê-las além do esperado. Os quesitos técnicos da educação devem ser observados e cumpridos, contudo, é mais importante a compreensão do que a recitação. Conheci crianças que conseguiam repetir as coisas na ordem que lhes foram ensinadas e ficavam muito perdidas quando retiradas desse caminho habitual. Então, aqui, fecho aspas para ela, né? E aqui nós vemos, então, já a crítica dela aos métodos educacionais da época, que a gente sabe que eram muito baseados nessa questão da repetição, da recitação, da valorização, de decorar determinados preceitos, determinados valores, e que isso acabava tirando a espontaneidade que os alunos poderiam vir a ter, né? Ainda nessa obra, para vocês verem como foi uma obra bastante importante, né? Porque ela tenta, baseada inclusive na obra Emília, ela tenta criar um manual para a educação das mulheres, né? E aí aqui ela fala, quando observadas as atividades dominicais, além de respeitar aspectos religiosos, algumas precauções foram levantadas, principalmente em relação ao abuso de jogos, para não se tornarem mais importantes que os deveres. Alguns vícios turvam a sensatez, as apostas e os desafios também devem ser evitados para não comprometer atividades importantes, porque naquela época, como as mulheres tinham ali aquela vivência mais fútil, né, então elas ficavam ali nos salões apostando, muito envolvidas com devaneios, com músicas, com diversões, e acabavam não se empenhando num aprendizado mais sistematizado, que pudesse lhes trazer mais profundidade de análise e de crítica. E ali ela ainda fala no casamento que é bom evitar uma postura extremamente servil, pois incentiva comportamentos tirânicos por parte do marido. Por outro lado, uma atitude afrontosa acarreta constantes discussões e pode desestabilizar o casamento. A maioria dos traços de comportamento pode estar presente em uma pessoa, cabendo a esta o discernimento de tentar aflorar as qualidades desejáveis e refrear as perniciosas nos momentos adequados, né? E ela ainda diz que uma mulher pode ser ela mesma para seu companheiro, amiga deste homem sensato, e ainda assim saber cuidar de sua família. Então, ela reconhece que a mulher poderia ocupar vários papéis sociais, que ela não precisaria necessariamente estar confinada numa única função, que era a função da maternidade, do cuidado com o lar, e não poder entrar nessa questão realmente do domínio da arena pública, né, do exercício da cidadania e tudo mais. Sobre a obra Mary, uma ficção, que eu disse anteriormente, que é aquele romance autobiográfico escrito em 1788, né? Eu já expliquei para vocês a maioria, né, do romance, que ele se baseou em Emílio, também tendo uma heroína fictícia, né, e contando todo o desenvolvimento da vida dela desde a infância até a vida adulta, se envolve em um casamento arranjado, e além de demonstrar uma paixão platônica por sua amiga, o que era pouco convencional para a literatura da época, né? E além disso, essa obra abre várias discussões sobre a independência feminina, a imposição do casamento, me desculpem, a predileção das mulheres pelo filho homem, dores da perda pelas incontáveis doenças do século XVIII, postura austera, boas ações, dificuldades financeiras e promoção de cuidados sanitários básicos para as populações carentes. Todos esses questionamentos vêm permeando o corpo do texto dessa obra, né? E a gente vê que é uma questão bem autobiográfica, porque você vê a questão lá, né, que ela passou sofrimentos com a mãe por conta da predileção do filho homem, aqui nessa obra isso retorna, né?
Então, a gente vê que realmente ela estava fazendo um movimento de catarse, né? De colocar para fora algumas de suas angústias para tentar elaborá-las, justamente porque ela escreveu esse livro num momento de muita depressão. Sob histórias originais da vida real, né, e com conversas calculadas para regrar os afetos, além de formar a mente para a verdade e a bondade, esse foi um livro que ela escreveu destinado a crianças, né, como eu disse, era um livro com uma coletânea de contos, em que ela tenta auxiliar os professores da época para compensar, em alguma medida, a educação moral defeituosa, fragilizada, que era ofertada para as crianças naquele momento, né? E, então, nesse livro, a senhora Mason aproveita os acontecimentos do dia para ensinar às suas pupilas lições de moral, atacando os defeitos mais comuns da infância, como crueldade contra os animais, rabugice, mentira, ganância, indolência e procrastinação. Foi um livro com marcante tom religioso, é em geral bem escrito e tornou-se muito popular na época, tanto que ele teve uma primeira edição em 1788, foi seguido por uma segunda edição em 1791 e uma terceira em 1796. Depois, sobre aquele livro A Leitora, ou Peças Diversas em Verso e Prosa, que foi escrito sobre a alcunha de Sr. Creswick, a gente não tem tanta coisa dita sobre esse livro, né? Eu consegui o acesso ao texto da obra, e é realmente, assim, um livro com lições. É um livro de lições para aprofundamento. Eu penso que foi uma forma ali que ela encontrou para complementar esses livros que ela já vinha publicando. Aí, sobre a reivindicação dos direitos do homem, eu vou me alongar um pouquinho mais, porque eu acho que é uma obra bastante significativa, né? Precedeu a reivindicação dos direitos da mulher, então vale a pena a gente ouvir um pouquinho do que ela fala nesse sentido, né? Nesse livro. Ele foi um manifesto, né? Precursor do livro subsequente sobre os direitos das mulheres. É uma obra considerada proto-feminista, né? O senhor Edmund Burke era um filósofo irlandês, membro do parlamento londrino, que ao questionar a Revolução Francesa em detrimento do sistema político inglês, atacou a base dos dissidentes, né, na figura do senhor Richard Price, e aí ela acaba ficando muito ofendida com isso e faz o livro em resposta a ele. Eu fiz aqui uma coletânea de alguns trechos da obra para a gente poder ver como ela escreveu num tom até meio ácido, crítico, sobre a refutação dela ao livro do Sr. Burke. Para ela, a liberdade, nesse sentido simples e nada sofisticada, pelo que entendo, é uma ideia justa que ainda não conheceu forma apropriada nos vários governos estabelecidos neste belo planeta. O demônio da propriedade tem estado sempre a postos, invadindo os direitos sagrados do homem e cercando com pompas e circunstâncias as leis que guerreiam contra a justiça. Então, aqui nós vemos já ali um rudimento de uma luta dela pela igualdade social, né, a luta contra a acumulação de propriedade, de poder, né, por uma elite dominante, um pensamento, assim, já de cunho mais revolucionário mesmo, igualitário. Outra citação aqui importante: por mais tocado que estejas com as consequências nefastas que inevitavelmente sucedem a esses mórbidos impedimentos aos caros direitos do homem e que configurem a marcha terrível na face de nossa imaculada Constituição, não posso deixar de manifestar minha surpresa ao saber que, na ocasião de sua recomendação à nossa forma de governo como modelo, não tivesse alertado os franceses de nosso compulsório serviço à Marinha Real. Deverias tê-los informado que a propriedade na Inglaterra é muito mais cara do que a liberdade, e não ocultado que aquela de um trabalhador honesto, seu único bem, seja constantemente sacrificada para garantir a propriedade de um abastado.
pois trata-se de uma farsa fingir que o homem lute por seu país e tudo de mais caro a ele, seus altares, quando não possui nem liberdade nem propriedade. Sua propriedade repousa nos seus vigorosos braços tensos, compelidos a puxar o estranho combate sob as ordens de um rapazola tirânico, que provavelmente obteve seu posto graças aos contatos de sua família ou ao voto prostituído de seu pai, cuja influência em um distrito e sua voz como senador seja do interesse do ministro. Então, aqui nós vemos já ela criticando, né, novamente a estrutura social, a aquisição de poder e de títulos, justamente por conta da influência política e influência financeira e de propriedades, e não realmente pela competência, pelo merecimento. Ela criticando aqui que quando o Burke faz um elogio ao modo de vida inglês, que ele não deixou claro para os franceses, né, que os ingleses eram ali forçados a servir nas guerras de seus reis contra sua vontade, enfim, críticas bem importantes. Outro fragmento. O homem foi denominado com muita propriedade um minicosmo, um diminuto universo em si mesmo. Assim é, não obstante, ainda deva ser considerado uma efêmera mosquinha, numa figura retórica, por assim dizer. A perpetuação da propriedade em nossas famílias é um dos privilégios pelos quais se luta mais ardorosamente. Contudo, não seria muito difícil provar que a mente deva possuir um alcance muito limitado, que confine sua benevolência a tão estreito círculo, o qual muito adequadamente possa ser incluído nos sórdidos cálculos da cega egolatria. Então, aqui ela já fala, né, das questões de ego, de muita vaidade, novamente a questão da luta pelas propriedades e essa questão, né, do ser humano como um mini-cosmos, né, como cada um tendo em si um universo pessoal que precisa ser trabalhado. Aqui ela fala também, ó, o mesmo sistema possui efeito igualmente pernicioso na moral feminina, meninas são sacrificadas às conveniências familiares, ou casadas para se acomodar em classes superiores, e mesmo flertar, sem pudor, com o cavalheiro que já descrevi. Então aqui ela continua falando, né, dessa questão da egolatria dos homens, e como as meninas acabam se enveredando por esse ambiente, com a visão enevoada, sem clareza para essa condição. Aqui mais uma citação dela para a gente encerrar a fala sobre essa obra, né? A árdua tarefa seria desculpa, vou reiniciar. A árdua tarefa seria o traçado de todos os vícios e misérias suscitados em uma sociedade em que a classe média imita os modos das elites, todos em busca daquele respeito emanado das posses, como cargos públicos que os façam dignos de nota. A grande preocupação de 3 entre 4 pessoas é viver acima de seus iguais e demonstrar maior riqueza do que de fato possuem. O quanto o conforto doméstico e sua satisfação pessoal são sacrificados em nome dessa ambição estúpida, é como um mofo nocivo que destrói as mais belas virtudes, benevolência, amizade, generosidade e todas aquelas graças que fortalecem os enlaces e a busca que eleva a mente às contemplações mais edificantes. Todo apodrecido até a raiz nas falsas noções de maturados no crescimento e fortalecidos na força, esmagadas sob a mão de ferro da propriedade. É uma fala belíssima, apesar de muito cortante, né? Uma crítica feroz ao sistema da época, mas de uma importância tremenda, porque nós vemos a clareza dela e o pensamento realmente muito alinhado com as vertentes mais revolucionárias do período e, de certa forma, um pensamento muito atual, né? Mesmo nos dias de hoje, nós vemos críticos fazendo
esse mesmo tipo de colocação quanto à sociedade do nosso tempo. Então, nós vemos que são problemas que vêm aí passando de séculos e séculos, né? Depois disso, ela escreveu Reivindicação dos Direitos da Mulher, que nós teremos uma aula dedicada exclusivamente para explorar essa obra. E em 1792, né? Depois, em 1794, como eu disse para vocês, tem a obra Uma Visão Histórica e Moral da Revolução Francesa e o efeito que produziu na Europa. Desculpa. É um texto histórico e filosófico a respeito dos meses subsequentes à Revolução Francesa, né? Como eu disse para vocês, tem um tom muito jornalístico, né, e de crítica ali a forma como a Revolução aconteceu. Nesse texto, são representados os horrores da Revolução, encadeados pelo desespero de facções enraivecidas em vista de um bem maior. Ela questiona, né, se não há uma só página da história humana que não esteja manchada pelo mal feito de acordos sangrentos. Então, aí nós vemos a crítica realmente à estrutura política da época. Uma autora que nós estudamos aqui, a Boulton, ela traz, né, que no todo, essa obra trata-se de uma narrativa imparcial, não só do curso dos eventos, mas de suas causas, em que a Wollstonecraft se dedica a minuciosa pesquisa acerca do estado da sociedade francesa antes e durante a catástrofe. Sua severidade de julgamento sobre o rei, e em especial sobre a figura de Maria Antonieta, foi alvo de comentários. Daquilo que ouviu dizer do caráter e das atitudes da rainha, tomou-os como modelo feminino que atacara tão violentamente na sua obra Direitos da Mulher. Mary via Maria Antonieta como um produto de sua educação religiosa que nela incutira os vícios pelos quais nutria muita aversão. Seu julgamento é diretamente oposto àquele de Burke, que divagava sobre a beleza e a dignidade da rainha, dando razão a um rompante de indignação acerca do triste e ignominioso destino por ela sofrido, tanto que Thomas Paine achou prudente lembrar Burke, neste ínterim, que quando ele lamenta sobre a plumagem, ele se esquece da agonizante ave. Né? Uma frase forte de Thomas Paine e que realmente está alinhado com a crítica de Wollstonecraft. Posteriormente, nós temos as cartas escritas durante uma breve viagem pela Suécia, Noruega e Dinamarca. E nessa viagem, nessas cartas, eu gostaria de trazer aqui alguns trechos e uma carta completa. Eu sei que é um pouco cansativo nós ficarmos aqui fazendo a leitura, mas, como eu salientei, é importante que a gente ouça as palavras da própria autora, e principalmente desta obra, que é tida a sua obra mais madura, né? Então, eu trouxe um pouquinho a mais, justamente para que nós tenhamos um gostinho da visão de mundo que Wollstonecraft trazia para nós. Abro aspas para ela aqui, né? A vista dessa costa selvagem, enquanto navegávamos, acabou me proporcionando tema contínuo para meditação. Antecipei a futura evolução do mundo e observei o quanto o homem ainda tinha a realizar para da terra obter tudo o que ela poderia lhe proporcionar. Levei minhas especulações longe a conjecturá-las em 1 ou 2 milhões de anos, até que a terra estivesse cultivada e povoada de maneira perfeita, como se necessário fosse habitar cada pedaço dela. Sim, mesmo as desabrigadas costas. E a imaginação foi além, vendo o estado do homem quando a terra não mais pudesse suportá-lo. Como poderia ele fugir da fome universal? Não sorria, eu realmente me importei com essas pobres criaturas ainda por nascer. As imagens fixavam-se rapidamente e o mundo me parecia uma vasta prisão. É belíssimo.
né? O quanto ela já se preocupava com questões, inclusive, de natureza ambiental, né? De preservação, de superpopulação, de meios para subsistência, de recursos naturais. É belíssimo, vale a pena a leitura dessa obra. Eu trago agora a carta 19 desse livro na íntegra, pois o conteúdo dela sintetiza as impressões culturais da autora, né? Então vamos à carta 19, abro aspas para Wollstonecraft. Obrigada a me afastar da cidade por algumas milhas devido aos negócios, fui surpreendida ao encontrar um grupo de pessoas de descrições variadas e, perguntando o motivo da aglomeração a um dos servos que falava o francês, fui informada que um homem havia sido executado 2 horas antes e seu corpo queimado após a execução. Não contive o horror ao olhar ao redor, os campos ressequidos, e voltei-me enjoada para uma mulher que retornava da cena acompanhada de suas crianças. Que espetáculo para a humanidade! A visão do planeta a visão da plateia em bando me fez mergulhar em uma série de reflexões acerca dos efeitos perniciosos produzidos pelas falsas noções de justiça. Sinto-me persuadida a dizer que, enquanto as penas capitais não forem totalmente abolidas, as execuções não deverão possuir aparência de horror a elas atribuídas, ao invés de cenas de diversão à multidão, em que a empatia dá lugar à curiosidade mórbida. Sempre acreditei que permitir que os atores encenassem a morte em frente à plateia fosse uma tendência imoral, mas insignificante se comparada à ferocidade atingida pela visão da realidade como espetáculo, pois parece que em todos os países pessoas comuns frequentam as execuções para assistir à performance do condenado, sem compadecimento de seu destino, e muito menos para refletir sobre a violação da moralidade por ele perpetrada. Assim, as execuções, longe de estabelecer exemplos úteis aos sobreviventes, sou obrigada a dizê-lo, causam o efeito contrário, endurecendo o coração que deveriam aterrorizar. Além disso, o medo de uma morte ignomiosa nunca deteve qualquer um de cometer um crime, pois ao fazê-lo, a mente se exercita apenas com as circunstâncias daquele instante. É como um jogo arriscado, em que todos contam com o lance de dados a seu favor, jamais refletindo sobre os riscos da sorte, até que a ruína de fato aconteça. Na verdade, daquilo que assisti nas fortalezas norueguesas, sinto-me inclinada e convencida de que o mesmo impulso que faz do homem um ousado vilão poderia fazê-lo útil à sociedade, se esta fosse devidamente organizada. Quando uma mente vigorosa não é nutrida e disciplinada, o senso de justiça faz dela igualmente injusta. No entanto, as execuções são raras em Copenhague, por uma questão de pudor e não clemência. Todas as operações do governo são paralisadas. O malfeitor morto esta manhã talvez não fosse condenado à morte em outros tempos. Contudo, um incendiário excita a execração universal e, como parte dos habitantes ainda se encontra abalada pela última conflagração, um exemplo foi considerado absolutamente necessário. Não obstante, pelo que pude averiguar, o incêndio ter sido acidental. Deveras. Mas eu havia sido seriamente informada pelos ensaios do Sr. Pitt que os materiais combustíveis haviam sido postos a boa distância e, corroborando com o fato, muitas pessoas insistiram que as chamas tinham se alastrado ao mesmo tempo em diferentes pontos da cidade, impedindo assim que o vento tivesse qualquer participação no desastre. É o que se sabe da trama, mas os criadores de tramas em todos os países criam suas conjecturas pautadas em visões de tramas infundadas, e talvez pareça uma espécie de justiça poética que, enquanto o ministro esmaga em casa tramas resultadas de suas próprias conjurações, no continente e ao norte, ele deva, mesmo sem fundamento algum, ser acusado de desejar atear fogo ao mundo. Esqueci de mencionar que fui informada
por pessoa fidedigna, que 2 pessoas estiveram aos pés da pira a beber um copo do sangue do criminoso, como remédio infalível contra a apoplexia. E quando censurei entre os que comentavam tal violação hedionda da natureza, uma dama dinamarquesa me repreendeu severamente, questionando como eu poderia saber se o sangue não seria a cura para tal doença, acrescentando ainda que qualquer tentativa fosse justificável em se tratando de saúde. Como podes imaginar sequer, argumentei, com uma pessoa escravizada por tal nível de preconceito. E se o cometo, o faço não apenas para retratar o nível de ignorância das pessoas, mas também para censurar o governo que não permite cenas como essas, causando repulsa sobre a humanidade. O empirismo não é próprio dos dinamarqueses e desconheço qualquer forma de erradicá-lo, apesar de ser um remanescente da explosiva bruxaria, até que a aquisição de um conhecimento em geral das partes do corpo humano se torne objeto da educação pública. Desde o incêndio, os habitantes têm se ocupado assiduamente da procura de bens perdidos durante a confusão. E é incrível como pessoas antes consideradas de boa reputação se aproveitam da tragédia coletiva para roubar o que as chamas pouparam. Outras, hábeis em disfarçar alguma distinção, escondem o que encontram sem sequer preocupar-se em inquirir sobre os donos, apesar de hesitar em devolver as pilhagens de qualquer lugar, mas entre as ruínas. Ser mais honesto do que a lei exige parece ser considerado pela maioria das pessoas um ato de excessiva moral, enquanto contornar a lei sempre requer a habilidade dos aventureiros que desejam a riqueza da forma mais rápida. A desonestidade sem risco pessoal trata-se de uma arte aperfeiçoada pelos estadistas e pelo escroque, e tipos mais perversos não tardam em lhes seguir o exemplo. Me revolve o estômago descobrir algumas fraudes comerciais cometidas durante a presente guerra. Em suma, sob qualquer ponto de vista que considere a sociedade, me parece que a raiz de todos os males seja a adoração da propriedade. Aqui, ela não faz das pessoas empreendedoras como na América, mas parcimoniosas e cuidadosas. Portanto, nunca estive em uma capital onde houvesse tão pouca aparência de uma indústria ativa e por mero contentamento busquei em vão pelo jeito vívido dos noruegueses, que em tudo me parecem ser pioneiros. Essa diferença atribuo ao fato de terem mais liberdade, aquela que julgam ter por direito, enquanto os dinamarqueses, quando se orgulham de sua melancolia, sempre a mencionam como uma bênção do príncipe real, sob a supervisão do conde Berstorff. Entretanto, a vassalagem vem cessando por todo o reino e espalhará aquela sórdida avareza que toda mudança de escravidão é calculada para produzir. Se a ferramenta principal da propriedade é o poder, na forma do respeito que ela busca, não estaria entre as mais incompreensíveis inconsistências na natureza humana que os homens devam encontrar algum prazer em acumular propriedade que roubam de suas próprias necessidades, mesmo que convencidos de que seja perigoso ostentar tal invejável superioridade? Não é esta a situação dos servos em todos os países. Ainda assim, uma rapacidade para acumular dinheiro parece tornar-se cada vez mais forte em proporção quanto o inútil em valia. A riqueza não parece ser a busca dos dinamarqueses para os excelentes luxos da vida, mesmo que a estima pelo bom gosto seja bastante conspícua em Copenhague, tanto que não me surpreende saber que a pobre Matilda ofendeu os rígidos luteranos ao tentar refinar seu gosto. A elegância que ela desejava introjetar foi considerada lascívia, ainda que não considere que a ausência de galanteio faça das esposas mais castas ou dos maridos mais constantes. O amor aqui parece corromper a moral, sem sofisticar os modos, banindo a confiança e a verdade, o charme e a base da vida doméstica.
Um cavalheiro que residiu nessa cidade por algum tempo me garantiu não poder encontrar palavras para ilustrar as libertinagens vulgares às quais os tipos mais baixos se entregam, e os amores promíscuos dos homens de classe média com suas servas, rebaixadas além da conta, enfraquecem qualquer espécie de afeição familiar. Sempre me choca uma diferença característica na conduta dos dois gêneros. As mulheres, em geral, são seduzidas por seus superiores, e os homens, atraídos por suas subalternas, posto e costumes atemorizam um e a astúcia e a devassidão subjugam o outro. A ambição rastejando na paixão feminina, enquanto a tirania da força à masculina, pois a maioria dos homens trata suas amantes como os reis às suas favoritas. Logo, não é o homem o tirano da criação? Ainda sobre o mesmo assunto, exclamarias: como poderia evitá-lo, quando as maiores lutas da vida têm sido ocasionadas pelo estado oprimido do meu próprio sexo? Quando forçadas, arrazoamos profundamente. Contudo, para retomar o fio da meada, a prevalecente sensualidade me parece surgir mais de uma indolência da mente e dos sentidos anestesiados do que da exuberância da vida, que com frequência revigora o caráter quando a vivacidade da juventude se rende à força da razão. Já mencionei que os homens são tiranos domésticos, considerando-os como pais, irmãos ou esposos, mas há ainda uma espécie de interregno entre o domínio do pai e o do marido, que figura o único período de liberdade e prazer que a mulher desfruta. Jovens que são ligados um ao outro com o consentimento dos amigos, trocam alianças e são autorizados a um certo nível de liberdade juntos, a qual nunca notei em outros países. Os dias de noivado são, então, estendidos até que seja conveniente o enlace do casamento. A intimidade chega a ser muito terna, e se o amante ganha o privilégio de um marido, isso só pode se dar furtivamente por uma cegueira quase permissiva da família. Muito raramente esses compromissos são desfeitos ou desrespeitados, constituindo-se uma mancha à quebra de confiança entre os noivos, tão grave quanto a ruptura dos laços matrimoniais. Não esqueça que em minhas observações gerais não pretendo esquematizar um caráter nacional, mas meramente notar o atual estado de coisas e dos costumes enquanto traço a evolução do mundo, pois durante a minha residência em diferentes países, meu principal objetivo foi uma visão mais pragmática dos homens que me permitisse formar uma ideia justa de sua natureza. E, sinceramente, deveria ter sido menos severa nos comentários acerca da vaidade e depravação dos franceses, se tivesse viajado para o norte antes de visitar a França. O interessante retrato comumente descrito acerca das virtudes do povo insurreto foi falacioso, exceto pelos entusiasmados testemunhos produzidos por lutas variadas. Falamos da depravação dos franceses e damos evidência à idade avançada da nação. Ainda assim, onde se demonstrou mais entusiasmo do que pelo povo e seu exército nos últimos 2 anos? Obrigo-me a relembrar inúmeras circunstâncias que testemunhei pessoalmente ou ouvi de fontes fidedignas, a considerar os relatos de horror, embora verdadeiros. Sinto-me, portanto, inclinada a acreditar que os vícios grosseiros que sempre me pareceram aliados aos modos simples sejam companheiros da ignorância. Fecho aspas para ela na carta 19. É um texto belíssimo o dessa carta, né? E eu trago aqui mais alguns pequenos trechos para nós encerrarmos essa parte da aula de hoje, né? Um dos relatos aqui mais emocionantes está na carta 6, uma contemplação da natureza, amores perdidos e esperança de reatar seu relacionamento já abalado. Porque nesse momento, quando ela viaja para Dinamarca, Noruega e Suécia,
ela já estava com o seu relacionamento com o Winley bem comprometido, ela já tinha tido uma tentativa de suicídio, né, devido às angústias que ela passou pela possível perda dele, né, e ela ali com uma criança pequena. Então, nós vamos observar, né, podemos ver durante todo esse relato da carta anterior e da próxima, que eu vou ler agora, o quanto a mente dela estava tomada por um tom contemplativo, um tom que tentava compreender a realidade em que ela se encontrava e a forma como ela vinha tentando construir um, um raciocínio que traçasse o fio, né, da condução, de como que se forma a moral, de como que se formam os costumes de uma nação e como que as nações funcionam de maneira diferente, dependendo de seus valores introjetados e da forma como as leis se processam, como a propriedade é distribuída, como as figuras de poder se colocam na sociedade. É muito interessante. Vou iniciar a leitura. Abro aspas para ela. Nunca enfrentei um inverno nesse clima inóspito, portanto, não foi por contraste, mas pela verdadeira beleza da estação que o verão atual me pareceu o mais belo de todos já visto. Abrigada dos ventos do norte e do leste, nada mais poderia exceder em salubridade do que a frescura das ventanias do oeste. À noitinha, elas também cessam. As folhagens do álamo tremem na calmaria e a natureza, em suspenso, parece aquecida pela lua, que aqui assume figura genial. E se uma chuva de meteoros por sorte cai no céu, o zimbro, no interior do bosque, exala perfume selvagem, misturado a milhares de inomináveis doçuras que, suavizando o coração, deixam imagens na memória que a imaginação sempre guardará. A natureza é a nutriz da emoção, a verdadeira fonte de gosto, ainda que o mistério, assim como o êxtase, seja produzido por uma rápida excessão do belo e do sublime, quando animado à observação da natureza, quando todo belo sentimento de emoção excitam a empatia e a alma harmonizada afunda em melancolia, ou se eleva em júbilo, como cordas tocadas da harpa eólica, agitada pela mudança do vento. Mas o quão perigoso seja nutrir esses sentimentos em tal estado imperfeito da existência, e o quão difícil seja erradicá-los quando uma afeição pela humanidade, a paixão por um indivíduo, seja o desvelar daquele amor que tudo de grandioso e belo abraça. Quando um coração cálido recebe impressões tão fortes, essas não se evadem, emoções tornam-se sentimentos, e a imaginação faz mesmo das emoções passageiras impressões permanentes, recuperando-as prazerosamente. Não posso deixar de relembrar as paisagens vistas sem a excitação do encanto, tampouco os olhares sentidos, os quais não a mis voltarei a encontrar. A sepultura se fechou sobre uma amiga querida, amiga da juventude. Ainda assim, ela segue viva em mim, e posso ouvir sua voz gorjeando quando caminho pela chaneca. O destino nos apartou. O fogo daqueles olhos temperado por uma ternura infantil que ainda aquece meu peito, mesmo quando olho para essas tremendas escarpas, emoções sublimes absorvem minha alma. E não sorria, se eu digo que o tom rôseo da manhã me lembra a infusão que nunca mais encantará meus sentidos, a não ser redivivas nas bochechas de minha amiga. Sua face corada irei ainda esconder em meu seio, pois ela é ainda jovem para perguntar o porquê de as lágrimas serem tão próximas ao prazer e lamento. Não posso continuar a escrita no momento presente. Amanhã falaremos de Tonsberg. Fecho aspas para ela. E com essa leitura magnífica, com essa verdadeira ode à questão, às belezas da natureza, a vida no campo, a leveza dos sentimentos simples, que nisso ela compartilha totalmente com Rousseau,
eu encerro essa aula de hoje, né, esse momento de leitura e de conhecimento das obras de Wollstonecraft. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente da obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, e depois nós retomamos o finalzinho da história de vida dela, com os amores e depois a morte prematura que ela teve. Eu agradeço pela atenção mais uma vez e aguardo vocês para nós continuarmos nosso aprendizado, nossa viagem junto com o Wollstonecraft por todos esses momentos tão interessantes da vida dela. Até mais.